Olá, meus amigos e minhas amigas. Vou voltar a falar sobre a inflação que, segundo a Dilma Rousseff e o Manteiga, está controlada. E por que vou voltar a falar sobre isso? Porque o José Serra, alguns dias atrás aí, disse que realmente a inflação está controlada. Não vê nenhum descontrole na inflação. E ontem, o nosso querido amigo Fernando Henrique cometeu a mesma bobagem. Ou seja, disse que a inflação está sob controle. Ora, por que se fala tanto? Por que a política central de um país, a política econômica central, é baseada e focada no controle da inflação? Porque, inclusive, nós temos experiência disso, tivemos inflação descontrolada por muitos anos. Os efeitos danosos da inflação sobre a economia ou sobre o país são desastrosos. Então, toda política é voltada para isso, para não permitir que essa inflação saia do controle e traga tanto efeitos negativos para a economia. Muito bem. Mas, no caso da inflação nossa, que segundo Serra, Fernando Henrique, Dilma e o Manteiga está sob controle, significa que os efeitos deletérios que ela teria sobre a economia não deveriam estar acontecendo. Mas, na realidade, está sendo transferido. Para se controlar a inflação e evitar os efeitos dela, os efeitos do controle dessa inflação estão sendo desastrosos para a economia brasileira. Vejamos o caso da Petrobras. A Petrobras não pode aumentar o preço da gasolina para evitar o descontrole do efeito da inflação. E, no entanto, a Petrobras se esborracha. O valor da Petrobras de mercado está cada vez mais sendo diminuído. Os resultados da Petrobras são pífios. O futuro da Petrobras está sendo destruído, porque ela está ficando sem recursos para investir ou fazer os seus grandes investimentos, por exemplo, no pré-sal. E, evidentemente, é por isso que a Petrobras se tornou a maior empresa, a maior devedora do mundo, a maior empresa devedora do mundo em moedas fortes. Existe uma espada sobre a Petrobras, no caso da redução da liquidez nos Estados Unidos e a preocupação com o aumento dos juros e o fortalecimento do dólar. O que vai acontecer com a Petrobras? A Petrobras está numa situação tão ridícula, tão esdrúxula, que nós torcemos que o preço do produto dela, o preço do petróleo, caia. Porque se cair, melhora para ela. É ridículo o que está acontecendo com a Petrobras. Segundo, o setor energético do país. Depois da mexida da Dilma, que deu um desconto de 20% nos preços da energia com objetivos eleitorais, o setor se desorganizou totalmente. As empresas não estão confiantes e por isso não estão investindo. Investimento estrangeiro não vai para lá porque ninguém confia na política do governo sobre o setor elétrico. Ou seja, para que o preço de energia não suba e afete o controle da inflação, está se destruindo todo o setor elétrico. A mesma coisa acontece com o setor de transporte, mobilidade de uma maneira geral. Está havendo o controle de preço para evitar o quê? O efeito sobre a inflação. E com isso, o setor de transporte está sendo altamente prejudicado, os investimentos não estão sendo feitos
E a situação vai ficando cada vez mais pior. Prevemos dificuldade muito grande no setor dos transportes para o futuro. Por quê? Esses setores estão sendo destruídos para evitar o descontrole da inflação. Ora, era exatamente isso que ele queria fazer ao controlar a inflação. Evitar os efeitos deletérios sobre os setores da economia brasileira. E agora vão me dizer que a inflação está controlada? Dilma Rousseff manda que sim. Tem todo o direito de dizer isso. Embora não seja cara de pau só falar isso. O José Serra, eu que fui serrista, eu acho que o José Serra, inclusive, se tivesse sido o presidente do Brasil, tivesse ganho as eleições, o Brasil estaria muito melhor hoje do que está. Mas acontece, José Serra é uma pessoa mesquinha. Está sendo mesquinho agora, não está pensando no Brasil. Essa afirmação dele é para contrariar o Aécio Neves e mostrar ao Aécio que ele está contra ele. Inclusive, ontem ele não foi à comemoração do Plano Cruzado. Isto é mesquinhez humana do José Serra. Uma hora dessa, tem que se juntar as forças que existem aí para mudar esse governo, que está destruindo o país. O Fernando Henrique é costumeiro em cometer esses tipos de erros. Esse ele está cometendo porque ele quer ser um estadista, dizer, olha, a situação do Brasil está realmente muito ruim, etc. Mas a inflação está controlada. Ou seja, eu não sou um pessimista, eu não sou um extremista, eu sou um estadista, que eu vejo o ruim e vejo o bom. Dizer que a inflação está controlada, Fernando Henrique, pelo amor de Deus, é mais um erro a ser anotado no seu currículo. Muito obrigado e até a próxima.